Opa, e aí pessoal, tudo bom? Rogério aqui da IGA novamente, mais um vídeo aqui sobre ar-condicionado automotivo. E hoje eu quero abordar um tema que eu tenho visto muitos vídeos onde os amigos refrigeristas aí apresentam as temperaturas aí na saída do difusor, de -3, -5, -11. A gente já viu até alguns vídeos até colocar -19 e por aí vai. Então vamos tentar nesse vídeo explicar essa questão dessas temperaturas baixas. Tá? Muitas pessoas têm me enviado e-mail e perguntando: poxa, Rogério, como é que o pessoal consegue essas temperaturas aí abaixo de zero, né? E muitas vezes a gente consegue aí chegar no máximo aí, não em todos os veículos, né? Em alguns deles 3 graus, 4 graus, que já é uma temperatura muito boa para um ar-condicionado automotivo, né? Então, eu vou mostrar um vídeo onde a gente vai fazer essa coleta de temperatura, a gente aferindo essas temperaturas, né? Usando esses termômetros digitais, esses de pistola, e usando um termômetro com termopar. Por exemplo, a hora que você aferir a temperatura com o termômetro de pistola, que você também use um outro, né? Um de espeto ou um outro termopar, para comparar essas temperaturas, né? Não confiar nesse termômetro fielmente, tá? Para a gente poder falar de temperatura, a gente tem que sempre pensar em pressão. O R134A, dependendo da pressão que ele se encontra, ele vai dar para a gente uma temperatura distinta. Tá? Isso é física, né? Eu vou mostrar a tabela, tá? Onde a gente consegue ver essa temperatura de acordo com a pressão, ou seja, uma tabela temperatura versus pressão, para a gente poder entender melhor isso. Então, um dos componentes que a gente teria aí, principalmente na temperatura de baixa, seria um pressostato, tá? Esse no caso é um pressostato aqui de alta e de média pressão, né? A gente tem aqui ó, média pressão e alta pressão. E todos eles, os pressostatos, geralmente eles vêm marcando aqui pra gente, esse no caso em kgf, quantos kgf ele vai ter aqui para poder ligar o sistema e aonde ele vai ligar e desligar o sistema, de acordo com a pressão. Nos pressostatos de baixa, a gente tem alguns pressostatos que vêm com 1.7, 1.9, 2.4, que daria em torno de 28 PSI, 25 PSI. Isso aqui vai depender muito do fabricante. Tá? Então, cada fabricante, cada modelo, cada projeto, ele vai utilizar um pressostato com uma pressão específica para atingir os níveis de pressão desejado para desligar e ligar o sistema. E outro porém, em alguns veículos não se usa, esse é um pressostato, a gente até comentou, não vou me aprofundar muito nesse detalhe do componente, a gente vai ter um outro vídeo explicando sobre pressostato e sobre o transdutor de pressão. Em alguns veículos também é utilizado junto com essa peça o termostato, ou seja, ele vai desligar por temperatura. Meio grau, 1 grau, esse carro já estaria desligando, em média 10, 12 graus, dentro do habitáculo ele vai acionar o sistema. Então isso vai variar muito de modelo para modelo. Na maioria dos veículos que a gente encontra, o pressostato de baixa ele vai trabalhar na faixa aí, em torno de 28 PSI. Tá? Tanto que a gente encontra no nosso manômetro geralmente sempre nessa faixa de 30, 36, 40 PSI na baixa. Então já tendo em mente, né, que a gente atinge essa pressão na baixa de 30 a 40, a gente já consegue ter uma ideia de quanto a gente vai obter de temperatura na saída. Tá? Então seria esse componente responsável por essa pressão da nossa pressão de baixa. E o outro, um componente que é o tubo expansor, a gente fala um tubo de orifício fixo. Esse tubo
ele também faz a mesma função, né, nos veículos, quando a gente tem um veículo. Isso aqui é um nosso evaporador, nossa válvula de expansão, tá? Nesse caso, eles têm a mesma função, ou seja, é aqui que vai ocorrer a queda de pressão para a gente poder ter uma queda de temperatura. E esse componente, tubo de orifício fixo, como o nome já diz, ele tem um ajuste, tá? Ele é calibrado, ele já tem ele já é calibrado. Então, por exemplo, você não vai atingir uma pressão de trabalho são vários modelos, tá? Esse aqui é um marrom, você vai ter o branco, você tem o azul. Também depende do fabricante, de cada modelo. Não são todas as montadoras que usam o tubo expansor, né? Algumas utilizam, outras não. E aqui a gente vai ter uma limitação, ou seja, eu vou chegar, tá, em 30, 35 PSI. Ele não vai baixar. Além disso, na pressão de trabalho, não vai baixar mais do que isso, porque isso aqui já está regulado para me dar essa pressão de 30 PSI, por exemplo, tá? E aqui, na nossa válvula de expansão, é a mesma coisa. Também a gente tem aqui, ó, aqui seria a nossa entrada, tá, do fluido. Então vem o tubo de alta, ele vai entrar aqui, ó, ele vai encontrar uma resistência, tá? Nós vamos ter uma queda de pressão aqui, de temperatura. Ele vai circular por toda essa peça, né? Onde caiu a temperatura, ela vai gelar essa peça aqui, tá? E ele vai ter um retorno aqui, ó. E aqui que interessante, eu tenho aquele bulbo ali, aquela parte no meio ali, tá? Ali é como se fosse, ali na verdade é a nossa, onde ele vai captar a temperatura de retorno aqui, tá? E através desse fole aqui em cima, aqui dentro tem uma agulha. Eu tenho até um vídeo que explica um pouco a parte interna da válvula de expansão, né? Então tem um vídeo postado aí que vai explicar bem isso daqui. E ele vai abrindo ou fechando esse fluxo aqui, tá? Justamente para quê? Para manter uma temperatura nessa peça aqui, tá? E assim ele controla a temperatura aqui nessa peça. Em alguns modelos, como eu disse, você vai ter um termostato ou um termistor, né, colado nessa peça, captando a temperatura dela, para fazer o desligamento, né, do sistema, ou ligar o sistema através da temperatura. Em outros modelos não, ele é feito através do módulo. Então são vários modelos, por isso que é bem difícil a gente às vezes precisar. Às vezes as pessoas perguntam, meu carro não funciona assim. É porque aquela montadora, ela optou em usar um outro tipo de sistema para poder fazer isso. Mas o que eu queria abordar nesse vídeo é que, vamos imaginar que a gente chegue aqui a temperaturas abaixo de 0 graus, no sistema automotivo. Então eu estou lá com menos 5 graus, menos 3 graus, e a gente já sabe que a partir da termodinâmica, o que ocorre? Essa peça, ela vai estar recebendo aqui um fluxo de ar, né? Dependendo da região que a gente está, se for uma região mais seca, uma região mais úmida, o sul do Brasil, ou eu estou no sudeste, ou no norte e nordeste, então eu vou ter ali uma umidade relativa do ar. Então essa peça vai poder estar mais úmida, ou ela vai poder estar seca, mais seca, porque o ar, a umidade que está dentro do habitáculo, circulando por essa peça, através do eletroventilador, vai fazer com que aquela umidade em contato com essa peça, é o que a gente chama de... Ele vai ter uma sudação, né? Ele vai... essa água que for encostando aqui na peça, uma temperatura mais fria e aqui mais quente, então ela vai condensar, né? Vai criar, ela vai molhar essa peça aqui. E ao momento que essa umidade encostando nessa peça gelada abaixo de 0, o que ocorre? A água a 0 graus, ela começa a solidificar. Não é isso que a gente aprendeu na termodinâmica, até aquele vídeo de termodinâmica? Então, ela vai mudar o estado dela, de líquido para sólido, abaixo de 0 graus.
Acima de zero, ela vai manter a sua parte líquida, e acima de 100 graus, né, no calor, ela evapora. Então, especificamente nessa peça, se a gente começa a trabalhar com temperaturas aqui abaixo de zero, e eu começo a ter essa umidade nessa peça dentro da caixa de ar, eu começo a ter essas partículas de água congelada aqui. Então, se eu não tenho esses controles efetivos aqui da temperatura, isso aqui começa a gelar a tal ponto que eu não tenho mais o fluxo de ar por essas aletas aqui. Não tem mais o fluxo. Então, por exemplo, em alguns modelos acontece muito de, se é controlado pelo termostato e ele está com um problema, ele não desliga por baixa temperatura, isso aqui congela. Ou se eu não tenho o pressostato ou o transdutor funcionando corretamente, essa peça vai congelar. Então eu só queria dizer, explicar isso porque tomar muito cuidado ao encontrar, né, a gente aferir temperaturas abaixo de zero. Vou lá para o computador, mostrar na tabela, explicar o porquê que a gente encontra ali os 30 PSI, né, na verdade, na maioria das vezes a pressão de baixa está em 30 PSI, e qual seria a temperatura correta para a gente encontrar lá. E se a gente encontra no nosso pressostato o mínimo da pressão de baixa, a gente está falando em 2 kgf, ou 28 PSI, ou 25 PSI, também não significa que eu vou estar trabalhando sempre ali em 25 PSI. Então, por uma temperatura de menos 5, de menos 10, eu teria que estar trabalhando numa faixa de pressão lá na baixa de 14, 15 PSI, sei lá, 10 PSI, para eu conseguir atingir uma temperatura. Mas lá na tabelinha nós vamos entender melhor essa parte da tabela versus a pressão e temperatura. Beleza? Vamos lá então. Bom, pessoal, de novo então aqui, um outro arquivo aqui do grande amigo professor Fernandes, né? Animou essa régua, tá? Eu vou disponibilizar o link aí para vocês. Então ela vem aqui com a primeira régua com alguns fluidos aqui, e na régua 2 a gente tem o nosso aqui que faz parte do nosso estudo, que é o R134. Então como funciona essa régua aqui? A gente tem a escala aqui em bar e PSI, e aqui a gente tem as temperaturas, né, em graus Celsius e Fahrenheit. Então a gente vai trabalhar aqui em PSI, em graus Celsius, para a gente achar. No nosso exemplo aí, na parte prática, diretamente já falando de que a gente consegue encontrar no nosso manômetro de baixo aqui os nossos 30 PSI, tá? Com 30 PSI eu consigo atingir aí uma temperatura que perto de 0 grau, aqui mais ou menos 1 grau, ok? Então com isso a gente já consegue entender que se toda vez que eu chego no meu manômetro e tem 30 PSI na minha baixa, então não tem como, eu sempre vou ter aqui perto de 0 graus, eu tenho 1 grau aqui. Não tenho como ter uma temperatura de menos 10 com 30 PSI, menos 5 aqui, por exemplo, com 30 PSI. Então, para que isso ocorra, para que eu consiga, como as pessoas vêm mostrando, que alcançam temperaturas abaixo de zero, eu tenho que também ter aqui uma pressão também abaixo de 30. Então, vamos partir aqui do menos 10, por exemplo. Aqui, ó, como eu disse aqui, mais ou menos 14, 15 PSI eu teria que ter. Mas na prática a gente não encontra isso no nosso manômetro. E mesmo porque a válvula de expansão, o próprio tubo expansor, ele é calibrado para trabalhar perto dessa pressão aqui. Ó. E os nossos pressostatos de baixo também, eles vão estar trabalhando aqui na casa dos 28 PSI. Tá? O que me daria o que aqui? Ó, quase 0 graus, um pouquinho abaixo de zero. Justamente para quê? Para evitar que aquela peça congele e que não haja mais fluxo em cima daquela peça do eletroventilador. E que aí eu não vou ter realmente uma troca de calor ali. Se eu tenho aquele fluxo de ar ali, eu não vou conseguir ter um resultado. Então, por isso que eu comento bastante que essas temperaturas abaixo de zero,
que as pessoas encontram e mostram com esses termômetros digitais, elas não são corretas, porque então só se elas conseguirem explicar como que elas conseguem atingir 30 psi aqui na nossa pressão e conseguem uma temperatura de -10 na escala de temperatura. Tá? E a gente tem que entender que isso daqui não é inventado, né? Isso aqui é ciência, isso aqui faz parte como eu disse, da característica do fluido. E para cada fluido a gente vai ter uma condição diferente. O R22, por exemplo, ele vai estar trabalhando numa outra faixa de temperatura. Tá? Alguns fluidos, ó, 744, que seria o CO2, que atinge temperaturas menores ainda. E por aí vai. Tá? Então, assim, não tem como. Tá? Então, pessoal, toma cuidado com essas afirmações dessas pessoas, porque elas não estão sabendo o que elas estão falando. Tá? E novamente eu friso, eu não estou inventando nada, isso aqui é pura técnica, isso aqui é ciência, não sou eu que estou inventando, é essas pessoas que estão inventando essas temperaturas aí absurdas, né? Abaixo com pressões aqui que não condizem com a realidade. Tá? Então fica esse alerta aí e vamos estudar, vamos entender realmente como as coisas funcionam para a gente realmente conseguir ter uma boa formação. E, sinceramente, foge dessas pessoas que falam isso para vocês. Foge desse curso, desse treinamento que vocês vão aprender coisas que não vão fazer com que você se torne um bom profissional. Não tem como. Então aqui, pessoal, eu tenho dois termopar, tá? Um tá lá na parte externa do veículo, pegando a temperatura externa. Tá? Aqui hoje tá 28 graus, 28 graus e meio. E aqui eu tô captando a temperatura aqui no meu difusor central. Com esse outro termopar. Vamos fazer uma carga agora, então a gente vai verificar aqui os níveis de temperatura. Aqui eu desacelerei o carro, vou acelerar um pouquinho mais, aí a gente coloca o compressor trabalhando um pouco mais. Ele desligou o ar, né? Até por temperatura, voltou a ligar novamente. E aí ele começa a trabalhar e começa a cair a temperatura. Ok? Então é isso aí, pessoal. Aqui, ó, um difusor 3,4 graus, tá? E a temperatura externa lá 27 a 26,8, 27 graus. E aqui 3 graus. Tá muito bom. Tá? Nós vamos fazer aqui no difusor. A saída do nosso difusor 19 graus entre a média de temperatura externa e interna. Então, falando um pouco sobre esse termômetro digital de pistola, chegou um limite de 3 graus ali, de 5, 3 graus. Aqui ele já está dando pra gente, ó, 1.7. Se baixa um pouco mais. Meio, ok. 0, ó. Pessoal, então tome muito cuidado com esse tipo de verificação, com esse tipo de termômetro. Como eu demonstrei ali com o termopar ou aquele de espeto, tá? A -2, impossível. Eu vou explicar o porquê disso, tá? Então, toma cuidado quando você ouvir que a pessoa chegou aí a -5, nossa, que maravilha, -9, -9 graus. Pô, aí você não aguenta nem ficar dentro do carro, uma temperatura dessa, tá? Bom, isso aí, pessoal. Então a gente viu aí esse exemplo que a gente deu de aferir as temperaturas usando esses termômetros. A gente percebeu aí que ele às vezes não é tão preciso,
a gente deve tomar muito cuidado. Ao aferir essas temperaturas, até para passar isso para o cliente sair todo feliz achando que está com o carro gerando a menos 10 graus, quando ele deve estar numa faixa de, sei lá, 2, 3 graus. Sem contar que eu já comentei isso, que você pode ter na entrada, no momento que você tem a queda de pressão brusca aqui, e você tem essa queda de pressão e a queda de temperatura, o fato de você ter aqui 1 grau, 2 graus ou 3 graus, ele ainda vai estar perdendo, ele vai estar trocando calor aqui com essa peça, e esse ar, ele está quente também. Então, ao momento que ele passa aqui, que ele está quente, perdendo calor aqui para essa peça, você na saída do difusor, você não vai ter a mesma temperatura que você tem aqui nessa queda de pressão. Então, o fato de você ter aqui 1 grau, você pode ter no difusor 4, 3, porque é a troca de calor que vai ocorrer dentro dos dutos, dentro da caixa de ar, dependendo muito da sua região. Se for uma região muito quente, a caixa de ar ela fica muito quente. Então, às vezes você não consegue chegar numa temperatura de 6, 8 graus, e a gente tem aquela tabela também, né? Que às vezes, dependendo, você está com 35 graus, uma região de 35, 40 graus, você atingir uma temperatura no difusor aí de 8, 9 graus, é aceitável, justamente porque é uma temperatura muito alta, muito elevada, né? Isso não é uma regra. Às vezes as pessoas falam, mas o meu amigo tem um carro que consegue lá no difusor 2 graus, o meu dá 6. Mas são modelos diferentes, são fabricantes diferentes, projetos diferentes, então a gente tem que entender isso, saber explicar isso para o cliente, tá? Mas tome muito cuidado ao usar esses termômetros digitais para essa situação. E tome muito cuidado com os cursos que vocês estão fazendo por aí, com as pessoas que estão ensinando vocês de uma forma errônea, né? Como eu disse no outro vídeo, é muito irresponsável. Tome cuidado com os cursos que você está fazendo, tome cuidado onde você está buscando o seu treinamento. Questiona a pessoa que está te dando treinamento para ver se ela tem conhecimento técnico, teórico, para te passar essa noção, para te passar esses conceitos que são muito importantes para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para a gente não cometer erros graves aí. Eu recebo e-mails diariamente, comentários nos vídeos, e as pessoas comentando isso, que foi na oficina, que o cara falou uma besteira, porque a pessoa vai buscar na internet, ela vai buscar informação, ela vai na literatura, e ela vai saber que aquela pessoa deu uma informação incorreta. Isso não é legal, isso não é bom pra gente. Então a gente tem que ser transparente, ser verdadeiro e ter conhecimento técnico para poder dar um treinamento. Se qualquer um pode pegar uma garrafa de fluido e um manômetro e injetar gás no carro e até conseguir fazer esse carro gelar. Se esse procedimento está correto ou não, aí já é outra coisa. Então qualquer pessoa tem capacidade para fazer isso, qualquer um. Hoje tem vídeos na internet aí ensinando a fazer isso aos montes, e qualquer um pode fazer. Mas aí você vai perceber que existem defeitos, coisas que você vai se deparar com muitas situações que a teoria, que aquele conhecimento específico ou daquela pessoa que não te passou corretamente vai fazer falta. Tá? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tá? Dá um joinha aí pra gente. E eu espero aí que as pessoas também mandem esses questionamentos. Como eu falei, a gente está aqui para abrir essa discussão, realmente unificar esse conhecimento para que todo mundo aprenda corretamente. Um abraço a todos aí, até o próximo vídeo.